Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história realmente sensacional, a autobiografia do Phil Knight, o criador da Nike. A marca da vitória é muito mais do que só a história de uma empresa, sabe? É um verdadeiro guia sobre resiliência, inovação e, acima de tudo, sobre a busca incansável por um sonho. Vamos nessa? Olha só que frase poderosa para a gente começar. O Phil Knight ouvia isso de um dos seus professores e essa ideia acabou virando o coração do livro todo. Ela define perfeitamente aquele espírito pioneiro, a coragem que transformou uma ideia improvável num ícone mundial. É um lembrete de que a jornada só realmente começa com a coragem de dar o primeiro passo. E é isso, toda grande jornada começa com esse primeiro passo. Para o Phil Knight, esse passo foi impulsionado por uma ideia. Uma ideia que, sinceramente, todo mundo, menos ele, achava completamente maluca. É até difícil de imaginar, né? O fundador de uma marca tão ousada como a Nike sendo alguém assim. Mas era exatamente isso, um recém-formado se sentindo meio perdido, com aquela sensação de que ainda não tinha vivido de verdade, que não tinha arriscado o suficiente. Ele não era um rebelde, era um contador procurando seu lugar no mundo. A origem de tudo é fascinante. A ideia surgiu de um trabalho de faculdade, acredita? Nike viu que as câmeras fotográficas japonesas estavam superando as alemãs, que eram as melhores. Então ele pensou, por que não fazer a mesma coisa com tênis? Ele abraçou essa ideia maluca, como ele mesmo apresentou ao pai, e decidiu apostar tudo nela. Mas a gente sabe, né? Uma ideia, por mais brilhante que seja, não vira realidade sozinha. Precisa das pessoas certas. E a equipe inicial da Nike, que na época se chamava Blue Ribbon Sports, era tudo menos convencional. Vamos ver quem eram esses pioneiros. Aqui a gente tem a dupla improvável que deu o pontapé inicial. De um lado, Phil Knight, o jovem contador, tímido, focado em ser respeitável. Do outro, seu ex-treinador Bill Bowerman, um cara duro, teimoso, mas um inventor absolutamente genial, obcecado por criar o tênis de corrida perfeito. Eles eram opostos em quase tudo, mas tinham uma paixão em comum, a corrida. Essa mistura de visão de negócios e inovação de produto foi a faísca que acendeu tudo. E a equipe que se formou ao redor deles era igualmente peculiar. Longe de serem executivos de terno e gravata, eram ex-corredores, sonhadores e, como o próprio Knight descreve, até misântropos. O que unia essa turma não era a experiência em negócios, mas uma lealdade feroz e uma crença quase religiosa na missão deles: levar os melhores tênis aos corredores. Hoje, a gente olha para a Nike e vê um império invencível. Mas a realidade dos primeiros anos era uma luta constante, uma corda bamba financeira que estava prestes a arrebentar a qualquer momento. Este slide ilustra perfeitamente a armadilha em que eles viviam. O sucesso era o maior problema deles. Pensa bem, eles vendiam todo o estoque. Com esse dinheiro, faziam um pedido ainda maior. Só que aí, ficavam sem um tostão esperando a entrega chegar. Corriam para o banco, imploravam por mais crédito e o ciclo se repetia. Cada pedido maior os deixava mais perto do sucesso e, ao mesmo tempo, da falência. Era um ciclo constante de crescimento e pânico. E o ponto crucial aqui era a frustração. O Knight queria apostar no crescimento, ele queria vencer. Só que os bancos tinham uma filosofia completamente oposta. Eles eram aversos ao risco, não compartilhavam da visão dele. Só viam números no vermelho e perigo. Essa batalha contra a mentalidade conservadora foi uma das mais difíceis que ele enfrentou. Isso leva a uma pergunta poderosa. A história do Knight nos força a encarar o verdadeiro custo da perseverança. Quantas vezes uma pessoa estaria disposta a ouvir não e ver a conta bancária zerada antes de desistir? A resposta dele era sempre a mesma: só mais uma vez. E quando parecia que as coisas não podiam piorar, veio o maior golpe de todos, direto do fornecedor japonês, a Onitsuka. Mas, como a gente vai ver, a maior crise deles se tornou a maior oportunidade que eles já tiveram. Depois de serem traídos pela Onitsuka, que tentou roubar o negócio deles, a equipe estava desmoralizada. Mas o Knight, num momento decisivo, não viu um fim, ele viu um começo. Ele transformou aquele desastre na chance de finalmente serem donos do próprio destino, de criar a própria marca com as próprias regras. Com essa necessidade de criar uma nova marca da noite para o dia, o nome Nike surgiu de um jeito incrível. Num sonho do primeiro funcionário, o Jeff Johnson. Nike, a deusa grega da vitória. Era perfeito, curto, forte e cheio de significado. Era exatamente o que eles precisavam para a batalha que estava por vir.
Com o passar dos anos e das batalhas, a jornada do Kite o levou a desenvolver uma filosofia muito profunda sobre o que realmente significa vencer, não só nos negócios, mas na vida. Essa é uma das ideias mais poderosas do livro. O Knight basicamente diz que o lucro não é o objetivo final. É como o sangue no corpo humano, sabe? É um processo básico, é o combustível que permite à empresa cumprir sua verdadeira missão: criar, inovar, conectar pessoas e deixar uma marca no mundo. É uma redefinição total do propósito de uma empresa. E ele reconhece, com muita humildade, que além de todo o trabalho duro e da determinação, a sorte tem um papel enorme nisso tudo. Mas ele também fala de algo mais profundo: ter fé. Não necessariamente uma fé religiosa, mas uma fé na jornada, no processo, acreditando que de alguma forma as coisas vão dar certo no final. Então, depois de toda essa saga, o que a gente pode tirar e aplicar na nossa própria vida na busca pelas nossas vitórias? Vamos resumir os pontos principais. Primeiro, aquela ideia que parece loucura pode ser o começo de tudo. Segundo, monte uma equipe com base na paixão, porque é isso que sustenta a gente nos momentos difíceis. Terceiro, nunca pare de crescer e inovar. Quarto, tenha uma mentalidade ofensiva. Jogue para ganhar, não para não perder. E por fim, a lição mais importante, defina o seu próprio conceito de sucesso, um que vá muito além do dinheiro. A história da Nike começou com um jovem tímido decidindo pegar um avião para o Japão. Um único passo. A pergunta que fica, inspirada por essa história, é sobre o começo. Qual é o primeiro passo que se pode dar hoje para começar a própria jornada rumo à vitória? Não precisa ser uma volta ao mundo, mas precisa ser um começo. E com essa reflexão a gente conclui esta análise de A Marca da Vitória. Este roteiro e a apresentação foram feitas aqui pelo canal Terceiro Cérebro. Somos um canal dedicado a trazer conhecimento e insights para expandir a mente. Um canal feito para todos que buscam evoluir. Se essa análise foi útil de alguma forma, ajude o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilhe com alguém que também vai se inspirar com essa história. E o mais importante de tudo, inscreva-se. A sua inscrição no canal é fundamental para o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!